Então vamos lá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você for assistir o vídeo que vai ficar gravado. Hoje nós vamos falar sobre o estudo do movimento uniforme. Então, na aula passada, primeira aula que nós tivemos, nós falamos a respeito da introdução ao estudo do movimento. E aí a gente falou daqueles conceitos básicos, aqueles conceitos fundamentais de referencial, trajetória, posição, distância percorrida, deslocamento escalar, ponto material, repouso, movimento, né? Corpo extenso e por aí vai. E a gente definiu uma grandeza física muito importante, que é a velocidade escalar média, que apesar de não ter tantas informações a respeito de o que acontece no meio do trajeto, porque a gente só pega o instante inicial e o instante final do movimento, ela nos traz uma ideia muito boa, né, muito clara a respeito da rapidez com que um determinado movimento acontece, tá? Em nenhum momento, quando nós calculamos lá a velocidade escalar média, nós falamos que o corpo se movimenta sempre com aquela velocidade, né? O corpo pode ter a velocidade variando durante o intervalo de tempo que a gente está considerando, ele pode, inclusive, estar em repouso durante algum tempo, né? Então, a velocidade escalar média, ela só nos dá uma noção da rapidez com que o movimento acontece, né? E agora a gente vai partir para classificar os movimentos. Nesse caso aqui, a gente tem o chamado movimento uniforme, cuja característica é muito importante. Essa parte que a gente está tratando, ela diz respeito à cinemática escalar. Cinemática por quê? Porque é a parte da mecânica que a gente vai procurar descrever o movimento dos corpos do ponto de vista matemático. E a gente faz essa descrição naturalmente por meio de equações e gráficos, né? E aí onde a pessoa que não gosta muito de matemática, ela fica um pouco perdida, porque não tem outra maneira da gente descrever matematicamente o movimento de um corpo se a gente não souber, então, mexer com equações e gráficos. Felizmente, o movimento uniforme é o movimento mais simples que a gente conhece, né? E aí vai ter apenas uma função horária para a gente poder descrever o movimento do corpo, né? Então, por que a gente faz a descrição do movimento de um corpo? Porque nós queremos fazer previsões de situações que vão acontecer lá na frente. Então, assim, dadas as condições iniciais, eu quero saber, depois de um intervalo de tempo, onde aquele corpo vai estar, né? No movimento uniforme, essas condições iniciais do movimento, nós chamamos de posição inicial, posição escalar inicial, e a sua velocidade, ou seja, como varia a sua velocidade em relação ao tempo. No movimento uniforme, essa velocidade varia de maneira uniforme, tá? Então, o que a gente vai estudar aqui é justamente essa descrição do movimento, tá? Então, a gente precisa aprender algo sobre as características do movimento, falar um pouquinho sobre o movimento relativo, classificar o movimento, isso é bastante tranquilo, falar sobre a função horária, e aqui a gente vai falar de uma função afim, uma função do primeiro grau, tá? Bastante simples, e mostrar os gráficos para vocês, de como que é que a gente utiliza os gráficos para fazer a leitura, né? Para entender como que o movimento está acontecendo. Depois, principais aplicações a respeito disso daí. Então, aqui a gente tem falando um pouquinho do que é a cinemática, tá? A cinemática, então, vai procurar descrever o movimento dos corpos de um ponto de vista matemático, e aí utilizando como ferramenta as equações e os gráficos, e nesse primeiro momento não importa para a gente saber o que é capaz de pegar um corpo que está em repouso e colocá-lo em movimento, um corpo que está em movimento e trazê-lo ao repouso. A gente não vai falar das causas do movimento, a gente só vai falar do efeito do movimento propriamente dito, tá ok? Então, é descrever o movimento de um ponto de vista matemático, e o objetivo disso está aí, e eu vou até sinalizar aqui para vocês, porque é bastante interessante isso, ó. É possível fazer previsões da posição de um corpo a partir de condições iniciais do movimento. E que condições iniciais são essas? No caso do movimento uniforme, essas características, essas condições iniciais, nós chamamos de espaço inicial e velocidade.
Ok? Então, dadas essas condições iniciais, então a gente consegue dizer, fazer previsões de onde um corpo vai estar, tá ok? Ao longo de uma trajetória, tá? E essas condições iniciais, elas são ao longo de uma trajetória, ok? Muito bem. Seguindo adiante. Então, as características do movimento uniforme são essas características que inicialmente a gente precisa aprender, tá? Aprendendo essas características aqui fica fácil. E aí, eu digo para vocês, toda vez que você pegar uma questão e ela envolve movimento de um corpo, se é apenas a parte cinemática, que é descrever o movimento do corpo, utilizando equações, funções, gráficos, essas coisas todas, vocês precisam antes entender a característica do movimento. Então, assim, a grande dificuldade dos alunos com a física, eu dou aula em vários lugares e há vários anos, o pessoal sempre me fala que a dificuldade é a interpretação da questão. E o problema da interpretação está relacionado ao fato de que o aluno aprendeu física da seguinte maneira: pega, lê o texto, descobre quais são os números que tem, tenta imaginar uma equação, trazer na sua memória uma equação onde aqueles números cabem para poder achar a solução do que a questão está pedindo. E isso não é física hoje em dia, tá ok? Então, o que, que é a física hoje em dia? Você tem que interpretar a questão. E para interpretar uma questão de movimento, você tem, antes de qualquer coisa, entender que tipo de movimento você tem. Se você tem um movimento uniforme, se você tem um movimento uniformemente variado, se o seu movimento, desculpe, né, se o movimento tratado na questão é um movimento retilíneo, se ele é um movimento curvilíneo, se ele é um lançamento em duas dimensões, no caso de lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Por quê? Porque em cada um desse tipo de movimento, cada um desses, né, tipo de movimento que a gente vai estudar, a gente tem características especiais que nos permitem utilizar algumas ferramentas. Então, se você descobre que o movimento é uniforme, você pode utilizar determinadas ferramentas. Se o movimento é uniformemente variado, as ferramentas matemáticas mudam um pouco, tá? E você não pode utilizar algumas ferramentas que você utiliza no movimento uniformemente variado, você não pode utilizar no movimento uniforme e vice-versa, tá? Por quê? Porque as características do movimento são diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao pegar uma questão de física, e se ela se refere a movimento, é entender as características desse movimento. Então, daí a preocupação que eu tenho de, quando vou ensinar esse assunto, eu procurar mostrar para o meu aluno como que ele identifica o tipo de movimento que ele está estudando, tá ok? Então, o movimento uniforme tem uma característica muito importante. E aí, antes de ler o que está escrito aqui, ó, eu vou logo para a figurinha que está ao lado para ver se você consegue entender. Você está vendo aqui esse corpo que está em movimento? Ó, os cabelinhos aqui atrás indicam que ele está em movimento. Está vendo só? Aqui está dizendo já que ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo e que essa velocidade ela é constante. O que, que é uma velocidade constante? É aquela que, com o passar do tempo, o valor continua o mesmo, né? Então, essa é a característica importante do movimento uniforme, é que, com o passar do tempo, a sua velocidade permanece a mesma. Mas o que, que quer dizer isso? Isso quer dizer que, em intervalos de tempos iguais, o corpo percorre distâncias iguais. Olha lá o textinho que está no lado, olha só que interessante isso. Está escrito assim, ó, ou seja, em intervalos de tempos iguais, olha aí, o corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. Eu repeti, né? Olha lá. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, o corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Vai me perdoar, tá? Mas dá para entender direitinho. Em intervalos de tempos iguais, o corpo percorre distâncias iguais. O que, que quer dizer uma velocidade de 4 metros por segundo? Significa que em cada segundo ele percorre uma distância de 4 metros. Então, no primeiro segundo, ele percorreu 4 metros. No segundo segundo, ele percorreu mais 4 metros. E em 2 segundos, ele percorreu 8 metros.
de tal maneira que se você dividir 8 por 2, você acha 4 do mesmo jeito, ok? Então, é isso que a gente chama de movimento uniforme. É lógico que, além da velocidade ser constante, ela tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, em um dado referencial, aí o que que acontece? Esse corpo está em repouso, ele não está em movimento. Então, a velocidade ela tem que ser constante e tem que ser diferente de zero, tá? E aí uma coisa interessante, que no caso do movimento uniforme, a gente pode dizer que a velocidade escalar instantânea, tá vendo esse V aqui, que não tem o Mzinho embaixo, significa velocidade instantânea. A velocidade instantânea é igual à velocidade escalar média. Simples assim. Então, ao ler uma questão que envolve movimento do corpo, se você identificar essas características no texto da questão, é porque você tem um movimento uniforme. E aí, para tratar o que o problema está pedindo, você vai poder utilizar as ferramentas que a gente vai aprender na aula de hoje. Tá ok? Então, movimento uniforme é aquele cuja velocidade escalar instantânea ela é constante e diferente de zero. E pelo fato dela ser constante, ela também vai ser igual à média. É lógico. Por que que vai ser igual à média? Se uma partícula anda sempre com a mesma velocidade e você calcular a média da velocidade dessa partícula, tem que dar essa velocidade. Então, não tem como ser maior, nem tem como ser menor do que essa velocidade. Então, a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade escalar média, que é ΔS sobre ΔT. A gente aprendeu na aula anterior, que é igual a constante e é diferente de zero. Agora, olha só. Tudo que eu falei para você aqui, a gente pode representar no gráfico no plano cartesiano, né? No plano cartesiano x, y, né? Ou yx, do jeito que as pessoas costumam falar. Só que aqui a gente não vai chamar x, y. No lugar do x, a gente vai chamar o t. E no lugar do y, a gente vai chamar de v. Esse eixo aqui, que é o eixo y, que é o que a gente chama de eixo das ordenadas, está dizendo que essa variável velocidade, ela é dependente do tempo. Só que olha que interessante, o gráfico é uma reta, eu tenho dois gráficos aqui nesse plano, tá? O gráfico não é isso tudo que aqui está. O que é o gráfico? O gráfico é isso aqui que está na cor azul, essa linha paralela ao eixo do tempo, e essa outra linha paralela ao eixo do tempo. Isso tudo aqui é o plano cartesiano. E o gráfico, eu tenho dois. Essa linha azul e essa linha vermelha. Ok? Estão representando movimentos diferentes. São dois movimentos. O cara que fez essa figurinha, ele resolveu economizar o espaço e fazer tudo num plano só, para explicar para vocês. Então, olha só. Aqui mostra como que a velocidade evolui com o tempo no movimento uniforme. Então, esse eixo que representa o tempo, que é o instante de tempo t igual a zero, a velocidade dele está aqui em cima. Está vendo? Acima do eixo é um valor positivo. Indica que a velocidade positiva está dizendo que a distância percorrida por ele é positiva. Isso significa que, com o passar do tempo, as suas posições vão aumentando. Então, se ele estivesse em instante de tempo t igual a zero, ele estivesse na posição quilômetro zero, depois de um tempo ele estaria no quilômetro 1, depois no quilômetro 2, depois no quilômetro 3, e assim sucessivamente. As posições estão aumentando, tá? Isso tem um nome, lá na frentezinha vai ter um, um slide desse aqui, que eu vou dar o nome disso aqui para vocês, mas eu já posso adiantar, porque eu estou vendo que vocês estão curiosos, né? Então, quando isso acontece, a gente diz que o movimento, ele progride, ele é progressivo. E quando acontece do ΔS ser negativo, do jeito que está aqui, significa que o corpo regride. Por isso que a gente diz que o movimento ele é retrógrado. Então, a consequência disso aqui é que a velocidade vai ser negativa quando
o ΔS for negativo, e quando o ΔS for positivo, você vai ter uma velocidade positiva. Então, retrógrado, velocidade negativa, progressivo, velocidade positiva. Só que repare que aqui eu estou falando de velocidade, que eu estou falando de tempo. Se eu quiser saber quem é a distância percorrida, eu tenho que calcular a área. Então, se eu quiser saber qual é a distância percorrida daqui até aqui, eu calculo a área desse quadrado azul que aí está. Se eu quiser saber qual é a distância percorrida, no caso do gráfico que está na cor rosa, nesse intervalo de tempo, eu calculo a área. E como você tem um quadrilátero aí você sabe que a área é base vezes altura, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo que ΔS vai ser igual à área, que é igual a base vezes altura, tá? Então, você pode ter uma maneira de representar isso daqui através de um desenho, você tem como representar, né, essas características do movimento uniforme por meio de um gráfico, e você tem a condição também de representar as características desse movimento por meio de uma função. Essa função vai ser chamada de função horária do movimento uniforme, tá? Então, a função horária do movimento uniforme, ela vem naturalmente da característica do movimento. Vamos lá. A função horária do movimento uniforme, que é o espaço como função do tempo, é uma função do primeiro grau e decorre naturalmente da definição do movimento. Olha, não é uma coisa que a gente cria do nada, né? Então, olha só, é uma função do primeiro grau que decorre naturalmente do que a gente definiu para o movimento uniforme. Então, a gente definiu lá no quadro anterior, a gente definiu que para o movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade escalar média. Eu posso voltar o slide e mostrar para você que a gente definiu assim a velocidade escalar média, e mais uma coisinha, a gente disse que ela é constante e diferente de zero igual à média. Então, se ela é igual à média, nós aprendemos que a média é ΔS sobre ΔT, tá vendo? Ela decorre imediatamente da definição. Então, tudo que a gente está escrevendo aqui vem lá do conceitozinho que a gente viu no quadro anterior. Velocidade instantânea é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS você já sabe que é o S final menos o S inicial, e que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E aí, manipulando isso aqui, utilizando aquela regrinha do produto do meio dos meios pelos extremos, a gente vai ter que S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo menos o tempo inicial. Só que, normalmente, a gente considera o tempo inicial igual a zero, olha aí. Normalmente, ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, então nós vamos ficar com S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. E é exatamente isso daqui que é chamado de velocidade. É exatamente isso aqui que é chamada de função horária do movimento uniforme. Esse S0 e essa velocidade são chamadas de condições iniciais. Olha aí embaixo. O que essa função nos diz? Dadas as condições iniciais de um corpo que se move em movimento, uniforme ao longo de uma trajetória conhecida, posição e velocidade, é possível saber em qualquer instante onde esse corpo estará. Então, dadas as condições iniciais, dadas as condições iniciais de um corpo ao longo de uma trajetória, essas condições iniciais são posição e velocidade. Então, você consegue dizer em qualquer instante onde esse corpo vai estar, tá? E aí, representando isso aqui, que é uma função do primeiro grau. Ela é uma função do primeiro grau porque esse instante de tempo aqui, ele é igual a 1. Esse S com o T entre parênteses está dizendo que o espaço depende do tempo. Então, para cada valor do tempo que você colocar aqui,
você vai ter um espaço diferente, tá ok? É assim que a gente trata e faz a leitura de uma função, tá? Aqui em cima a gente tem um desenho, no instante de tempo t igual a zero, ele está na posição S0 com uma dada velocidade. Depois de um intervalo de tempo ΔT, ele vai percorrer uma distância ΔS e vai estar nessa posição. Repare que a velocidade escalar é a mesma, não mudou. Então, você tem um movimento uniforme. Se você souber qual é essa posição inicial e qual é essa velocidade, você vai saber onde essa partícula vai estar ao longo dessa trajetória conhecida em qualquer instante de tempo, tá ok? Muito bem. Tudo que eu falei para você, a gente pode colocar no gráfico aí embaixo, né? Então, como essa função é uma função do primeiro grau, ela pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. Então, todos os pontos que indicam a posição que o corpo ocupa em cada instante de tempo, se você unir todos os pontos, vai dar uma reta. Essa reta pode estar inclinada para a direita do jeito que está, ou inclinada para a esquerda do jeito que está. Quando t igual a zero, o corpo está no espaço inicial. Em um instante de tempo t posterior, as suas posições vão aumentando para o gráfico azul, mas vão diminuindo para o gráfico que está na cor rosa. Então, para cada instante de tempo posterior ao instante inicial, o corpo que se desloca segundo esse gráfico que está na cor azul vai aumentando a sua posição. É só você projetar aqui no eixo do espaço que você vai ver que ele está progredindo no seu deslocamento. Olha só, ele vai estar progredindo no seu deslocamento, enquanto no outro ele vai estar regredindo no seu deslocamento. Ó. Progride, regride, à medida que o tempo avança, tá vendo? O tempo vai avançando sempre no mesmo sentido. O corpo que desloca segundo o gráfico que está na cor azul, ele vai aumentando as suas posições à medida que o tempo progride. E o outro vai diminuindo as suas posições à medida que o tempo progride, tá ok? Então, isso aqui, na cor azul e na cor rosa, é o desenho que a gente faz dessa função no plano cartesiano. O que vai dizer se a reta está inclinada para a direita, como é no caso da azul, ou inclinada para a esquerda, como é no caso da rosa, é o sinal da velocidade. Então, é esse sinal aqui que vai dizer se o corpo, se o gráfico é inclinado para a direita ou inclinado para a esquerda. Então, nesse caso aqui, velocidade positiva. Eu vou colocar o símbolo assim, eu vou colocar assim, ó, velocidade positiva, e aqui significa velocidade negativa, tá bom? Deixa eu falar só mais um detalhe sobre esse gráfico. Quanto mais inclinado tiver esse gráfico, maior é a velocidade. Tá? Então, esse gráfico tem inclinação. Se eu fosse fazer, por exemplo, outro gráfico ali, eu posso fazer, eu quero fazer um gráfico de um corpo que parte da mesma posição, mas ele tem uma velocidade maior do que o outro. Olha só, esse gráfico que está na cor verde tem uma velocidade maior do que o corpo que se movimenta segundo o gráfico que está na cor azul. Quanto mais inclinada for o gráfico, maior será a sua velocidade. E como é que a gente mede na matemática a inclinação de uma reta? É pela tangente do ângulo, né? Então, por exemplo, esse gráfico que está aqui na cor azul, eu posso querer medir a velocidade do carro. Olha só. Você vai medir a inclinação dele por meio de uma tangente desse ângulo de inclinação aqui, ó. Por meio desse ângulo de inclinação. E aí, a inclinação, ela vem por meio da tangente, esse gráficozinho que está aqui do lado, ó. Tá vendo? Para não ficar muito sujo aqui, de tanta coisa que a gente está escrevendo, o camarada pegou e botou o gráfico aqui do lado para a gente calcular a inclinação. Aí você tem um triângulo retângulo, esse aqui é o ângulo de inclinação, e você vai calcular a inclinação por meio da tangente desse ângulo aí. Se você for olhar, vou escrever aqui em cima, você vai entender o que eu estou falando. Ó. A tangente de um ângulo θ
é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui a esse ângulo? Ó, o ΔS. O ΔS é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? Olha só, é o ΔT. Tá vendo? Então, quando você faz ΔS sobre ΔT, olha o que você tem. Velocidade escalar média, que no movimento que no movimento uniforme é igual a escalar instantânea. Ok? Então, são essa funçãozinha que a gente vai trabalhar na aula de hoje, nos exercícios que a gente vai fazer, tá ok? Vamos seguir adiante. Olha só, tem uma coisa que é interessante, a gente já falou lá atrás, mas eu separei aqui um quadro para a gente falar melhor sobre ela, que é a classificação do movimento uniforme. A gente pode classificar um movimento uniforme de duas maneiras. Ou ele é progressivo, ou ele é retrógrado, tá? Quando é que ele é progressivo? Quando ele anda no sentido em que as posições aumentam. Tá vendo a setinha aqui, ó? A setinha está dizendo que para a direita o movimento progride, as posições aumentam. Se para o lado direito as posições aumentam, então no sentido oposto ela diminui. Então o carrinho que está aqui, que está andando no sentido que as posições aumentam, está no movimento progressivo. O outro que está no sentido em que o espaço diminui, o seu movimento é retrógrado. Matematicamente, nós representamos isso como o sinal da velocidade. Então, quando a velocidade for positiva, movimento progressivo. Quando a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Olha aqui a função horária. Se V é maior que zero, quer dizer, se V é positivo, a função horária fica assim. Aí a gente diz que o movimento é progressivo. Se V é negativo, aí a gente diz que a função horária fica com esse negativo aqui, o movimento é retrógrado. Bom, isso é a característica matemática da função. Vai aparecer lá com o sinal negativo se o movimento for retrógrado. Vai aparecer velocidade positiva se o movimento for progressivo. Mas eu preciso que você entenda o que significa isso na prática. Na prática, uma velocidade positiva significa que o corpo está andando no sentido em que as posições aumentam. E o movimento retrógrado, que é a velocidade negativa, significa que as posições diminuem com o tempo. Tá ok? Preciso que entendam isso. E aí, está dizendo assim, no carro, olha só, no seu carro não vai aparecer 80 km por hora negativo, não. Por quê? Porque o que ele marca não é a velocidade vetorial, o que ele marca é a velocidade média, tá? O que ele marca é a velocidade média, a velocidade instantânea, perdão. O que ele marca é isso daí. Por isso que lá não vai aparecer o sinal negativo, tá bom? Muito bem, tranquilo. Vamos seguir adiante. Uma coisa muito interessante que a gente pode tratar no movimento uniforme, que pode facilitar bastante as contas, é se você lembrar do conceito de velocidade relativa. Toda velocidade, na prática, ela é relativa. Por quê? Por que toda velocidade, na prática, é uma velocidade relativa? Porque toda velocidade é medida com respeito a um referencial, tá? Mas essa velocidade aqui, VA, tá vendo? Do corpo A e VB do corpo B, ambos estão se deslocando no mesmo sentido. Essas duas velocidades são medidas com respeito a um referencial fixo. Tá? Alguém parado na lateral da pista está observando que o corpo A tem uma velocidade VA e que o corpo B tem uma velocidade B. Mas eu posso dizer qual é a velocidade de um em relação a outro. E aí, quando eu quero dizer qual é a velocidade de um em relação a outro, quando eles estão no mesmo sentido, você vai pegar uma velocidade e diminuir pela outra. Essas barrazinhas indicam que é o módulo, é sem sinal. Então, essa velocidade relativa vai ser, em módulo, a mesma. A velocidade relativa do corpo A em relação ao B e do B em relação ao A, em módulo, tem o mesmo valor, tá? Quando eles estiverem no mesmo sentido, você vai pegar a maior velocidade. Então, por exemplo, se esse daqui é 80 km por hora e esse é 60, você vai pegar 80 menos 60, que aí você já acha o valor positivo, tá bom? Então, nesse caso da formulazinha que eu coloquei aqui, eu estou dizendo que o A
é maior do que o B, tá? Então, você vai ter aqui para VA maior do que o VB, ok? Isso se os corpos estiverem no mesmo sentido. Se eles estiverem em sentidos opostos, olha o que você vai fazer. Aqui, no caso, eles estão se aproximando, mas eles também poderiam estar se afastando. Tá? Poderia um estar indo para a direita e o outro estar indo para a esquerda. O que você vai fazer é a mesma coisa, é somar as velocidades. Então, resumindo, se os corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é o maior menos o menor, tá ok? Em módulo. Se eles estão em sentidos opostos, quer se afastando, quer se aproximando, a velocidade relativa é a soma, e aí acabou. Por que isso é importante? Porque aí você pode, por exemplo, calcular o tempo que eles levam, por exemplo, para se encontrarem, tanto no primeiro quanto no segundo. Ora, se eu sei qual é a distância relativa que separa os dois, e se eu calculo a velocidade relativa, eu tenho como calcular o tempo que eles levam para se encontrar facinho, sem precisar fazer função horária, sem precisar fazer gráfico, embora seja interessante aprender a fazer das outras formas também. Tá joia? Ficou claro? Bastante tranquilo isso daí, tá bom? O que resta agora para a gente é fazer exercícios aplicando isso daí. Então, veja que não é difícil, é, de certa forma, tranquilo. Uma breve revisão desse assunto vai permitir fazer algumas questões que são interessantes, tá bom? Eu vou escolher algumas questões para a gente fazer aqui. Eu vou escolher logo essa questão aqui, ó. Isso, que é uma questão bastante tranquila. Caiu num concurso da SpaceX em 2009, e ela mostra dois corpos em movimento, e o cara quer saber alguma coisa aí a respeito do encontro dos corpos. Olha só, vamos fazer a leitura. Em uma mesma pista... Só um minutinho. Isso. Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das partículas A e B para S medido em metros e T em segundos são dadas respectivamente por essas duas funções. Essas daqui são as funções horárias, olha só. Essas duas aqui são as funções horárias. Então, você tem a função horária que descreve o movimento do corpo A, e você tem a função horária do corpo que descreve o movimento de B. E aí ele pergunta, quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão em qual posição? Ó, sempre marque o que ele está pedindo para você saber. Ora, quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão em qual posição? Então, o que o problema está pedindo é para eu saber qual é a posição de A e qual é a posição de B quando eles se encontrarem. É lógico que a posição de A vai ser igual à posição de B, porque não tem como dois corpos se encontrarem se não estiverem no mesmo lugar. Então, o que eu vou ter que fazer inicialmente? Eu vou ter que igualar essas duas funções, né? Mas antes eu queria mostrar para vocês algumas características importantes dessa função. E para isso eu vou precisar fazer um desenho. Vai parecer que eu estou enrolando, mas eu não estou. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo aproveitar o máximo do que o problema me oferece de informações para poder melhorar o seu conhecimento, tá? Não é enrolação. Eu quero apenas mostrar para vocês todo o conteúdo que eu ensinei ainda há pouco, de forma teórica, eu quero mostrar na prática aqui para vocês. Então, olha só, ele disse que a partícula A, observe bem, quando a partícula B alcançar a partícula A. Então, logo que a partícula B, para alcançar a partícula A, estando ambas no mesmo sentido. Como é que eu sei que elas estão no mesmo sentido? Porque o sinal da velocidade de A e o sinal da velocidade de B são os mesmos. Se um tivesse positivo e o outro tivesse negativo, aí significaria que eles estavam em sentidos opostos, ou se encontrando assim, né? Ou indo assim. Tá vendo só? Poderia ser isso. E aí o que acontece? Mas como eles têm
velocidades com sinais iguais, eles estão ambos no sentido positivo da trajetória. Então, ambos estão se deslocando no sentido positivo. Como é que eu vou representar esses carrinhos aí? Nós vamos representar por bolinhas, porque é mais fácil desenhar bolinhas, tá bom? Então, eu vou colocar logo uma bolinha aqui em cima, que vai representar o corpo A. E aí eu vou copiar ela e vou colar ali na frente. Bem aqui assim, ó. E essa daqui vai representar o corpo B, ok? Deixa eu só puxar essa daqui um pouquinho mais para frente. Perdão, perdão. Deixa eu só puxar essa daqui um pouquinho mais para frente. Olha só o que, que o problema está dizendo aí para mim. Vamos lá. Eu tenho, então, o corpo que está atrás é o corpo B. Esse daqui é o corpo A. E aí, o que que acontece? Olha, eu estou só ensinando para vocês, tá? Estou resolvendo, resolver por resolver, eu acho que não adianta. Então, por isso que eu estou aproveitando a oportunidade para fazer isso daqui. Olha só, você vai ter aqui a velocidade de B e aqui você vai ter a velocidade de A. Olha só que legal. Quando você estiver resolvendo os exercícios, você vai fazer assim. E aí, olha só que interessante. O problema diz para mim que o B está na posição o quê? 10. E que o A está na posição 40, mais à frente. É lógico que uma hora eles vão se encontrar. Concordam comigo? Uma hora eles vão se encontrar. Se o de trás, que é o B, está com a velocidade de 0,6, que é maior do que 0,2, que é a velocidade de quem está na frente, uma hora eles vão se encontrar. Tá vendo só que interessante? Então, o que a gente está fazendo aqui é mostrar para vocês como é que você interpreta essa função horária que aqui está. Ó. E se eles vão se encontrar em algum momento, porque é lógico que vão se encontrar, porque o corpo que está atrás tem uma velocidade maior do que quem está na frente. Quando eles se encontrarem, suas velocidades serão iguais. Então, para que eles se encontrem, a posição de B tem que ser igual à posição de A. Sim ou não? Olha lá. Então, você vai ficar com 10 mais 0,6 vezes o tempo tem que ser igual a 40 mais 0,2 vezes o tempo. Então, você vai ficar com 0,6 vezes o tempo, menos 0,2 vezes o tempo, que é igual a 40 menos 10. Então, você vai ficar com 0,4 vezes o tempo é igual a 30. Então, o tempo é igual a 30 dividido por 0,4. E aí, você tem que ter um cuidado. Olha só, quanto que é 30 dividido por 0,4? 30 dividido por 0,4, meus amiguinhos, é 75. E aí o cuidado que você precisa ter, que o que você achou aqui não foi o que ele pediu. O que ele pediu é a posição, é o espaço em que eles se encontram. O que você achou aqui foi o tempo que leva para eles se encontrarem. Instante do encontro. O que nós achamos foi o instante do encontro. E olha só o peguinha lá, ó. O cara colocou 75 aqui para você marcar. Mas não é isso que o problema está nos pedindo. O problema está nos pedindo qual é a posição em que eles se encontram. Tá? Qual é o espaço. E aí o que, que você tem que fazer? Ora, você tem que pegar esse 75 que aqui está e você tem que substituir em alguma das duas funções horárias. Então, por exemplo, você pode substituir na função horária de A. Então, vamos substituir na função horária de A. Bem aqui assim, SA é igual a quanto? 40 mais 0,2 vezes o tempo brochinha, né? Então, SA é igual a 40
mais 0,2 vezes 75. Olha lá. Multiplicar 75 por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar 75 por 2, que dá 150, e dividir por 10, que dá 15. 15 mais 40, 55. Então, a posição de encontro é 55 metros. Agora, eu vou pegar a função horária B para mostrar para você que é verdade isso que eu estou falando para você. Pega lá, professor, pega. Vou pegar, olha só. SB é igual a 10 mais 0,6 vezes o tempo. Então, SB é igual a 10 mais 0,6 vezes 75. E aí, olha só que legal. 0,6 vezes 75, nós temos 45. 45 mais 10, 55. Olha lá que legal que eu falei para você. A posição de encontro é a mesma para os dois. Tá vendo? Agora, quer ver como a gente pode fazer isso também por velocidade relativa? Olha só, a minha preocupação, vou repetir, não é resolver e achar o resultado. A questão eu resolvo facinho, já teria resolvido, já teria terminado. A minha preocupação é fazer você entender a teoria que eu acabei de dar para vocês. Então, nós vamos fazer por velocidade relativa. Pode ser? Para você ver como isso se torna fácil também, utilizando o conceito de velocidade relativa. Então, isso aqui é a resposta. É a primeira forma de resolver. Essa aqui também é a resposta. Vamos para a segunda forma de resolver essa questão, tá? Estou aproveitando a questão para ensinar gostoso, tá bom? Olha lá. Isso aqui, eu não sei se a Luísa lembra, eu resolvi com vocês em sala de aula, mas não foi com a mesma calma, com a mesma tranquilidade que eu estou resolvendo agora aqui com vocês, que é para que vocês aqui tenham a condição de entender mais fácil, né? Então, olha só, vamos usar o conceito de velocidade relativa. Vamos lá? O que a gente falou sobre velocidade relativa? A gente falou o seguinte, olha só. Qual é a velocidade de B em relação a A? Quando você está em B, você vai se aproximando de A com uma velocidade que é igual à diferença das duas velocidades. Olha só, 0,6 e aqui é 0,2. Lembra que eu falei que é só você pegar? Eu vou fazer de outra cor. Olha só, o professor vai ficar tudo pintadinho. Velocidade relativa, você pega o maior, que é 0,6, menos o menor, que é 0,2. A velocidade relativa vai ser igual a 0,4 metros por segundo. Aí, olha só que legal. Velocidade relativa é igual a ΔS relativo sobre o ΔT. Olha lá. E aí você vai achar o tempo de encontro. Olha só. Velocidade relativa, perdão. O ΔT, portanto, vai ser igual ao ΔS relativo dividido pela velocidade relativa. Olha lá que legal. Olha só. ΔT, portanto, a distância relativa entre eles, olha lá, é de 30 metros. 30. Esse está no 40, esse está em 10. A distância relativa é 30. Então, você vai ficar com 30 dividido pela velocidade relativa, que é 0,4. E aí você vai achar o instante de encontro deles. Qual é o instante que eles se encontram? Eles se encontram exatamente aí a 75 segundos. Olha aí. Aí achou 75 segundos, é só você ir lá e substituir em qualquer uma dessas expressões aqui, que você vai achar o resultado. Tá vendo só? Instante do encontro. Tranquilo? O que você achou mais fácil de fazer? Tanto faz, né?
Tanto faz um como o outro, né? E sabia que a gente pode representar tudo isso aí graficamente? A gente pode representar tudo isso aí graficamente. Ó, a Luísa já mandou mensagem aqui para mim. As duas, né? As duas é bastante tranquila, né? Mas é bom a gente ver das duas formas, né? Porque às vezes você se sente mais à vontade fazendo de um jeito, e às vezes se sente mais à vontade fazendo de outro. Não importa. Do jeito que você fizer, vai chegar o resultado, desde que faça as continhas certinhas. Deixa eu só colocar meus tracinhos aqui. Eu sou muito chato com isso. Isso. Tem mais um? Não, é isso daí, né? 30. Ok? Sabia que dá para colocar tudo isso num gráfico também? O que você acha da gente colocar? Vamos colocar no gráfico para você ver como que tudo isso representa graficamente. Olha, estou apresentando, aproveitando todo o potencial da questão para a gente ensinar as coisas que a gente aprendeu. E aí você vai ver que, do jeito que eu estou fazendo aqui, nessa questão eu já passei para resolvi praticamente tudo que eu ensinei na teoria, eu estou mostrando aqui para você na prática, tá vendo? Numa única questão. Então vamos lá. Todos os corpos, eles partem da mesma posição? Não. Um parte da posição 10 metros e o outro parte da posição 40. Então, quem está na posição 10 está com a velocidade maior. Exatamente isso. Então, vamos fazer assim. Essa daqui é a posição 10. E essa daqui é a posição 40. Tá? Não, vou até colocar mais baixo aqui, porque senão vai ficar muito grande o gráfico. 40. Então, vamos fazer assim. Botar 10 aqui, 40 aqui. Então, aqui é 10, aqui é 40. Bom, corpo que está... Vai ficar grande o gráfico, se eu fizer assim também. 10, vou fazer assim, 40. Então, o corpo que está na posição 10, ele está com a velocidade maior, que é 0,6, ó. Então, ele vai se deslocar dessa forma aqui. Faz o gráfico aí, professor, faz. Partindo do 10, ele vai fazer isso, olha só. Tá vendo? Quem é que está com a posição igual a 10? É o B, tá vendo? Então, eu vou dizer que esse aqui é o gráfico que representa o movimento de B. Agora, o gráfico que representa o movimento de A é esse outro aqui, ó. Qual, professor? Esse aqui, ó. Ó. Que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto em que eles se encontram, tá vendo? Esse aí é o ponto que eles se encontram. Então, aqui a gente vai ter o gráfico do espaço, medido em metros, em função do tempo. Aqui é 0. E ali em cima é a posição em que eles se encontram. Poxa, olha só que legal. Eu posso representar de todas as formas, olha só. Então, olha só. Aqui representa o instante de tempo t em que eles se encontram. E aqui vai representar a posição de encontro. Olha que legal, Luísa. Representei graficamente. Olha que legal. Aqui é 75 segundos. Vou escolher aqui, tem que ficar mudando. Aqui é 75 segundos. E aqui é 55 metros, tá vendo só? E aí você representou tudo. Repare que o carro que está atrás, Luísa, o gráfico está uma inclinação maior, porque ele tem uma velocidade maior do que esse outro, porque se não tivesse, eles nunca iam se encontrar, tá vendo? Então, veja só, que a gente acabou resolvendo de todas as maneiras possíveis essa questão, tá? É possível você fazer assim. Deixa eu organizar isso aqui. Vou botar isso para cá. Eu vou descer isso daqui, assim, para cá. Isso. Professor, coloca esse gráfico lá para cima. Coloco.
tá? Então, assim, se você domina as ferramentas, você vai conseguir resolver essa questão de qualquer jeito. De qualquer jeito, você consegue resolver essa questão, tá bom? Depois eu organizo melhor para passar para vocês, tudo bonitinho lá no grupo. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa questão? Resolução bastante tranquila, aplicação prática de tudo, tá vendo só? Bastante tranquilo. Vamos lá, vamos fazer mais uma. A outra questão que é interessante a gente fazer é uma questão de ultrapassagem de ponte. Olha só, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com uma velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de quanto? Então, vamos em cima do que ele está pedindo. Ó. O comprimento do túnel é de quanto? Essa aqui é uma questão que, para você resolver, primeiro você tem que entender que o trem, nesse caso, se foi dado o tamanho do trem, é porque o trem, nesse caso, ele não é um ponto material, tá? Então, se foi dado o comprimento, é porque, nesse caso aqui, o trem ele vai ser o que a gente chama de corpo extenso, tá? Então, esse trem aqui, ele vai ser um corpo. Então, quer dizer que o tamanho dele vai influenciar no resultado da questão, tá bom? E aí, para você entender como resolver essa questão, você tem que entender qual é a distância que ele percorre. Se a velocidade escalar é constante, olha lá, se a velocidade escalar é constante, que tipo de movimento eu tenho aqui? Isso, eu tenho um movimento uniforme. Ele disse, se a velocidade escalar é constante, então eu tenho um movimento uniforme. Então, se eu tenho um movimento uniforme, é válido eu utilizar essa expressão. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, para você resolver essa questão, você tem que descobrir quem é esse ΔS. Porque a velocidade já é de 16 metros por segundo. E o tempo de travessia é de 50 segundos. E aí, para você resolver essa questão, você tem que descobrir, então, quem é essa distância percorrida pelo trem, desde o momento em que ele começa a travessia até o momento em que ele termina a travessia do chamado túnel, tá? E aí, nós vamos fazer um desenho fácil aqui. Eu não sei desenhar trens, mas eu posso representar o trem por qualquer coisa, né? Eu posso representar um trem por um retângulo, e daí? É meu trem, eu faço do jeito que eu quiser, né? Olha aí. Isso aqui é um trem, tá bom? Professor, eu adorei esse seu trem. Eu sei que você gostou. Tá? Então vamos lá, vamos desenhar o trem aqui, vamos colocar umas rodinhas nele pelo menos aqui, né, para não dizer que o trem não tem rodinhas, tá? Vou colocar duas rodinhas na frente, duas rodinhas atrás. Professor, mas não avacalha não, faz pelo menos uma coisa mais bonitinha, né? Tá aí, isso aqui é o trem, tá bom? O trem está se deslocando e aí, meus amiguinhos, a travessia da ponte começa, do túnel começa em um determinado ponto, tá? Que ponto é esse? Vamos lá. Vou dizer que. Agora deixa eu pegar aqui e aumentar o tamanho disso aqui. Vou precisar aumentar o tamanho disso. Para poder mostrar para você a travessia bonitinha. Agora eu vou ter que pegar isso daqui e botar aqui. O que acontece? A travessia vai começar quando ele estiver aqui, ó. Porque a ponte, o túnel começa aqui. Início do túnel. E o final do túnel é aqui, tá ok? Então, a travessia começa quando a frente do trem fica ali bem na entradazinha do túnel. E a saída do túnel, quando é que termina a saída do túnel? Olha só, quando o trem passa completamente no túnel, olha lá.
ele tem que passar completamente. Se não passar completamente, não resolveu o problema. Ó, quando ele passa completamente. Agora, observe a distância que andou à frente do trem. Olha a distância que a frente do trem andou. O trem, a frente do trem estava aqui e veio parar bem aqui assim. Olha lá. Olha a Amanda chegando. A Amanda está chegando, bonitinho. Então, olha só, a frente do trem começou aqui, ó. Essa aqui é a ponte. Eu vou escrever já já quem é a ponte. E aí, meus amiguinhos, a travessia começou quando o trem chegou lá na frente, vai acabar quando o trem chega bem aqui. Olha só, começou aqui, termina ali. Isso, olha aí. Essa aqui é a distância toda percorrida pelo trem. Demorou para sair, né? É Luísa, né, que está aqui? É. Demorou para sair, mas saiu, olha aí. Isso daqui é que é a distância percorrida. É isso daqui que é a distância percorrida. Repare que a distância percorrida é o tamanho do túnel, TU, mais o tamanho do trem. Tá vendo? Ó? O ΔS total é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Senão, ele não termina a travessia. Ele tem que fazer a travessia total, não pode ficar nenhum pedacinho do trem lá em cima, lá dentro do túnel, olha só. Aqui acontece, então, a travessia total. Ficou claro? Então, muito bem. Eu já sei que o ΔS, olha só que interessante, eu já sei que o ΔS é igual a L do túnel mais o L do trem. Então, eu vou colocar na minha equação aqui embaixo. Ó, velocidade é igual a L do túnel mais L do trem. Isso daqui dividido pelo ΔT. Então, você vai ter que, como ele quer que você calcule o L do túnel, ó, L do túnel mais L do trem tem que ser igual a velocidade vezes o ΔT. Então, o L do túnel é igual a velocidade vezes o ΔT menos o L do trem. Então, vamos colocar os valores agora. L do túnel é igual à velocidade, que é 16, vezes o T, que é 50, menos o tamanho do trem, que é 150. E aí você tem 16 vezes 50, 16 vezes 50. Ó, tem dia que a gente não está bem. 16 vezes 50, 800. Então, o L do túnel é igual a 800 menos 150. O L do túnel, portanto, vai ser exatamente 650 metros, tá? Então, olha aí. Essa daqui é a resposta da questão. Resposta e o gabarito, letra C. Tá vendo só? Olha só como é uma questãozinha que às vezes pode enganar a gente. Repare que tinha, perdão, hein? A resposta é 650, é a letra B. Deixa eu apagar aqui. Isso. A resposta é 650. É o quê, professor? 650. Eu queria que você reparasse que existe a resposta de 800 lá. Tá vendo? Se você não tirar o tamanho do trem, você pode achar uma resposta errada. Você pode achar uma resposta errada, tá? E aí tem que ter cuidado com isso, ó. A resposta certa é a letra B. Tá vendo? Tranquilo? Joia? Tá? É uma questão muito comum, essas questões de ultrapassagem, tá, de ponte, ou então de ultrapassagem entre carros também. Deixa eu ver se eu acho outra questão aqui interessante para a gente fazer. Olha essa questão que aqui está.
Essa daqui, ó. Essa daqui acho que foi uma questão que eu resolvi também em sala de aula com vocês, mas é uma questão interessante para poder aprender e fixar a análise gráfica, tá? Olha só. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo. Então, você pegou um gráfico para analisar, a primeira coisa que você tem que olhar é o que a gente tem nos eixos coordenados do plano cartesiano, tá bom? Então, muito bem. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo t para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel, vamos lá, letra A, ele está em repouso no instante de tempo t igual a 1 minuto. 1 minuto é quando ele está aqui, meus amiguinhos. 1 minuto é aqui. E quando ele está na posição, e quando ele está em 1 minuto de movimento, a sua posição é zero. A sua velocidade não, ele está em movimento porque olha a reta inclinada aqui. E o tanto que essa reta está inclinada indica a velocidade dele. Tá? Ele não pediu para a gente calcular, mas ele só quer saber se está em repouso. É lógico que não está em repouso. Tá? É lógico que não está em repouso. Então ele mentiu para você, Pinóquio, meu filho. Você mentiu. Errado. Letra B. Possui velocidade escalar nula entre os instantes de 3 até 8 minutos, tá? A Amanda pensou que ia ser às 20. Mas não tem problema não. Tem, Amanda, para você? Tá gravando. Vamos lá. Está em repouso no instante, possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8 minutos? Veja só. Que sim, entre 3 e 8 minutos, a sua posição não varia. Então, nesse intervalo de tempo que vai de 3 a 8 minutos, você tem repouso. Repouso, tá vendo? Repouso. Então, a letra B está correta, tá vendo só? Na letra C, sofreu deslocamento de 4 quilômetros entre os instantes de 0 até 3 minutos. Vamos lá? De 0 até 3 minutos. Quando era 0 minutos, ele estava na posição -2. Quando foi 3 minutos, ele estava na posição 4. Então, o deslocamento de 0 a 3 minutos é isso daqui. Tá vendo? Ó? O delta S é isso. Então, é 6. A resposta é 6. Final, que é 4, menos o inicial, que é -2, dá mais 2. Então, 4 mais 2, ó, o delta S é o quê? É o final menos o inicial. O delta S é o final, que é 4 menos 2. Então, o delta S é igual a 6, certo? Então, ele deslocou 6 quilômetros. Então, essa foi a distância percorrida ali. Então, ele mentiu para você também, tá? Ele mentiu para você. Só um minutinho. E aí, então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que... Estou falando com a Amanda aqui, que entrou agora. Isso. Vamos lá. Agora vamos lá, na letra D. Descreve o movimento progressivo entre os instantes de 1 minuto até 10. Olha só. De 1 minuto até 3, o movimento é progressivo. Aqui é repouso e aqui é retrógrado. Olha a inclinação da reta. Aqui a reta inclina para a direita. Então, o movimento é progressivo. Professor, escreve a setinha. Progressivo. E aqui, retrógrado. E o outro é repouso, eu já tinha escrito, né?
Eu já tinha escrevinhado para vocês, tá? Então, tá aí. Tá vendo? É uma questão de interpretação gráfica, tá? É uma questão de interpretação gráfica, tranquila de ver. Tá vendo? Olha aí. Tá bom? Tranquilo? Então, a letra D também está errada. É um item que está errado. Errado é errado em inglês, tá bom? Bom, letra E. Tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Não! Fofinha má, não pode. Está errado. A posição inicial, quando t é igual a zero, é menos 2. Está escrito aqui, ó, a posição inicial quando t é igual a zero é menos 2. Tá vendo? É menos 2. Então, ele mentiu para você. A resposta certa é a letra B de boa noite. Tá vendo? Boa noite com física. Tranquilo? Opa, Luísa, pode falar. Professor, nesse gráfico encaixa dos lados direito e esquerdo, por exemplo, o lado direito é positivo, que é progressivo, e o lado esquerdo é o retrógrado? Ou é só quando o gráfico é em U? Não, porque em U é quando você está falando do movimento uniformemente variado, né? Isso. E não é a mesma coisa, não, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho de 0 até 3, eu tenho um movimento uniforme progressivo, certo? Aí de 3 até 8, ele está em repouso. E Sim. de 8 até 10, eu tenho um movimento uniforme retrógrado. Sim. São movimentos diferentes. Agora, lá no gráfico do movimento uniformemente variado, que é uma parábola, aí é o movimento completo. Tá joia? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Vamos ver mais uma questão aqui para a gente resolver. Olha só essa questão aqui que eu peguei bastante simples, caiu na faculdade Mackenzie, e olha só o que diz a questão. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. E aí, olha só, Luísa, a gente já dá para saber que o espaço inicial é menos 2 e que a velocidade é 5 e é positiva, tá vendo só? Para S medido em metros, tá errado ali, e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é quanto? Olha lá, vamos em cima do que ele está pedindo. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é igual a quanto? Então, só para S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, né? A expressão que a gente tem lá é S igual a menos 2 mais 5 vezes T. Olha, por identidade, o que dá para a gente ver? Que S0 é igual a menos 2, e ele está dizendo que é metros, né? E dá para ver que a velocidade é 5, mais 5 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, movimento progressivo. Então, não pode ser retrógrado. Olha, já não pode ser letra A, já não pode ser letra D, e já não pode ser letra E. E também é progressivo, mas a velocidade é 5, então não dá para ser esse daqui. Fofinha má, a resposta é letra C. Tá vendo só? Professor, dava para responder também pelo enunciado, que ele, na questão tipo, S é igual a menos 2 mais 5t, aqui tem o mais, quer dizer que é progressivo. Dá para Perfeito. fazer essa análise? Sim, não precisava fazer o que eu fiz embaixo, eu fiz só para demonstrar para vocês, Entendi. tá Agora eu bom? estou começando a pegar, sim. Tá, né? Tá começando a pegar, isso é ótimo, porque a gente tem como fazer com um pouco de mais calma hoje, né? Tá Não, bom? tá tranquilo. Depois Era só para ter certeza mesmo se eu não estou tendo raciocínio errado. Só. não Mas precisava, isso, tá, pode continuar os cálculos, que é bom também. tá, Só para não perder o raciocínio. tá joia, Obrigada. de nada. Então aí, bastante tranquila a questão, tá? Vamos seguir adiante. Vamos ver mais essa questão aqui, ó. É dada a função horária do movimento de um móvel. Olha, S igual a 100 mais 80t.
onde S é medido em metros e T é medido em segundos. Aí ele pede na letra A para você dizer quem é o espaço inicial e quem é a velocidade escalar. Ó, o espaço inicial é 100, tá vendo? O espaço inicial é igual a 100 metros. E a velocidade escalar é igual a 80 metros por segundo. Aí ele está perguntando na letra B, qual é o espaço quando t é igual a 2? Aí você vem na função horária, ó. S, por que a gente chama S de t? Eu falei lá na aula teórica. S de t é dizendo que S é dependente do tempo. Então, ele quer saber quando t é igual a 2. Aí você pode escrever assim, ó. S de 2 é igual a 100 mais 80 vezes 2. Então, S de 2 é igual a 100 mais 160. Então, S de 2 é igual a 260 metros. Então, ó, vem aqui e coloca S de 2 igual a 260 metros. Tranquilo, não é? O instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Vou deixar aqui. Na letra C, ele quer um instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Então, o que você vai fazer? Ó, S, pode fazer S de T também, não tem problema, é igual a 100 mais 80T. Ele quer saber qual é o instante. Agora ele não quer saber o S de T, ele quer saber o T para quando o S de T é igual a 500. Ok? Então, olha só. 500 é igual a 100 mais 80T. Vou trocar, tá? Ó, 80T é igual a 500 menos 100. 80T é igual a 400. T é igual a 400 dividido por isso aí mesmo, dividido por 80. Corta aqui. Aí você tem 40 dividido por 8, que é 5 segundos. E essa é a resposta, tá vendo? Resposta. 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 Tranquilo demais. 5 segundos. O movimento é progressivo ou retrógrado? Essa eu não vou responder, não, mas a Luísa que vai responder. É progressivo ou retrógrado, Luísa? Progressiva. Perfeito, tá vendo só? Por quê? Olha lá, a velocidade ela é positiva. Perfeito, tá vendo só? Não é difícil. Olha, velocidade positiva, movimento progressivo. Tranquila a questão, tá vendo? Vamos fazer mais uma. Vou fazer essa daqui, olha só. Também lá dos fundamentos da física. Um móvel descreve um movimento sempre no mesmo sentido, num determinado referencial, percorrendo distâncias iguais. Percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Já pode me dizer que tipo de movimento tem esse corpo, Luísa? Olha lá. Progressivo? Movimento uniforme, né? Não é. Porque ele falou para a gente lá que percorre distâncias iguais em tempos iguais. Vai dar para a gente ver que ele é progressivo também, mas não por isso daqui. Isso aqui diz para mim que o movimento ele é uniforme. Ó. E o movimento uniforme tem o quê? Velocidade igual a constante e diferente de zero, tá vendo só? Tudo ali no texto já. E na letra A ele fala o seguinte, ó, aqui está dizendo que quando t é igual a 1 segundo, a posição é 150, quando t é igual a 3 segundos, a posição é 250, quando t é igual a 5, a posição é 350. O que a gente percebe aqui, Luísa? Olha só, que o intervalo de tempo
é de 2 em 2 segundos, tá vendo aí? Olha só. Ó. De 1 a 3, você tem 1 segundo. De 3 a 5, você tem mais, desculpe, 2 segundos, né? De 7 a 5, você tem mais 2 segundos, ó. E por aí vai. Vai aumentando de 2 em 2 segundos, ó. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Agora olha aí embaixo. De 2 em 2 segundos, a velocidade pulou de 150 para 250, então aumentou 100. De 250 para 350, pulou 100. Daqui para cá, pulou 100. Daqui, mais 100. Daqui, mais 100. E daqui, mais 100. Ele está fazendo, de 2 em 2 segundos, ele está fazendo 100 quilômetros. De 2 em 2 segundos, ele está fazendo 100 quilômetros. Só um minutinho. Eu sou muito chato, aí eu fico querendo fazer as coisas bem bonitinhas. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só, tá vendo? Tem que ajeitar isso aqui. Eu vou ajeitar isso aqui hoje. Então, olha só. De 2 em 2 segundos, ele está percorrendo uma distância de 100 metros. 100 metros. 100 metros. É isso que quer dizer aqui. Percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aí, Luísa, vem o que você falou, ó. Você observa que à medida que o tempo passa, as posições, né, os espaços estão aumentando. Então, se os espaços estão aumentando com o tempo, é porque esse movimento, ele também é um movimento progressivo. Esse movimento é um movimento progressivo, tá vendo? Isso é muito legal. Então, vamos lá. Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 1 e 3 segundos? A velocidade média é a mesma, né? A velocidade escalar média é a mesma porque o movimento é uniforme. Então, qualquer intervalo de tempo que você pegar, vai dar sempre o mesmo valor. Então, de 1 a 3 segundos, a velocidade média vai ser o quê? Olha lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que o ΔT de 1 a 3 segundos é o quê? Velocidade média. Qual é o ΔS? Olha lá, vou fazer um aqui, ó. Em 3 segundos é 250. Em 1 segundo é 150. E aqui é 3 menos 1, que é 2. Então, a velocidade média é de 50. 50 metros por segundo. Se você for olhar, ele está fazendo isso aqui para você entender qual é a característica do movimento. Ó, agora, se você pegar de 5 até 13, ó, vamos pegar de 5 até 13. Vou pegar aqui. Velocidade média de 5 até 13 é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual. Quem é o ΔS de 5 a 13? Ó, é 750 menos 350 dividido por 13 menos 5. Velocidade média vai dar 400 dividido por 8. Velocidade média vai dar 50 metros por segundo. Tá vendo que a velocidade é constante? Velocidade constante, característica do movimento uniforme. Tá vendo? O movimento em questão é uniforme? Sim. Por quê? Porque em intervalos de tempos iguais, o corpo percorre distâncias iguais. Letra D. O movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado? É progressivo, porque à medida que o tempo passa, as posições aumentam. Pronto. Fácil de responder, tá?
Muito bem. Olha só, a última questãozinha que eu vou fazer, tá ok? Vou fazer essa questãozinha. Dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Em t igual a zero, eles se encontram respectivamente nos pontos A e B na trajetória. As velocidades escalares dos móveis são VA igual a 50 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo, no mesmo sentido. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? O que você pode fazer? A gente pode fazer uma função horária para os dois. Vamos fazer uma função horária para os dois. Então, vamos lá. Eu acho uma estratégia muito legal e bom para aprender, viu, Luiz? Olha só. A posição de A vai ser a posição inicial dele. Qual é a posição inicial de A? Olha lá, 50. Como eles estão ambos no mesmo sentido positivo, então a velocidade é positiva, 50t. Qual é a posição de B? A posição de B é 150 mais 30t. Então, a gente pode, então, olha só, já que eu fiz isso, eles vão se encontrar quando SA for igual a SB. E aí, SA igual a SB, ou SB igual a SA, tanto faz. Então, vamos lá. 50 vezes T mais 50 é igual a 150 mais 30 vezes T. Vou passar o 30T para cá, você vai ficar com 20T igual a 100. Eu passei o 50 para o outro lado. Tá dando para entender? Eu estou fazendo muito rápido, Luísa. Tá tranquilo, professor. Tá? Então, vamos lá. Então, o T vai ser igual a 100 dividido por 20. Então, o T vai ser igual a 5 segundos. O que é 5 segundos? 5 segundos é o instante em que ocorre o encontro. Então, aqui é instante do encontro. Instante do encontro. Bom, agora eu tenho que achar o que ele pediu. O que ele pediu para mim? Ele pediu em que posição eles vão se encontrar. Então, agora eu vou escolher qualquer uma das funções para poder fazer isso. Eu posso escolher a A, por exemplo. Então, você vai ter que SA é igual a 50 mais 50 vezes T. Então, SA é igual a 50 mais 50 vezes 5. Perfeito. Então, SA é igual a 50 mais 250. Então, SA é igual a 300 metros. E aí, essa vai ser a posição de encontro, tá vendo? Olha só. Isso aqui é a resposta. Tranquilo? Se nesse dá também para fazer no gráfico aquele ponto de encontro? Dá para fazer também, para visualizar. Vamos fazer? Sim. Então, vamos fazer o gráfico, só para a gente visualizar graficamente o que está acontecendo. É legal, né, quando a gente aprende a fazer, porque as coisas ficam mais claras para a gente, né? As ferramentas são as mesmas, elas ficam claras para a gente. Vamos fazer o gráfico. Vamos lá. Então, você vai ter aqui o espaço, medido em metros, ponto de cruzamento dos eixos, tempo medido em segundos, e aí você tem um que começa na posição 50. Tá? Então, vou pegar aqui, que começa na posição 50, eu quero que seja na cor vermelha. Ele começa na posição 50, assim. Ok? Olha lá. Quem começa na posição 50? O A. Então, esse aqui é o movimento de A. Ele começa na posição 50. O B começa na posição 150. Vamos colocar o B na posição 150. Olha lá. Aqui.
e ele tem uma velocidade menor. Pronto, olha aí. Onde que é o ponto de encontro? Olha lá onde que é o ponto de encontro. Tá vendo? Ponto de encontro é esse daqui. E aqui é o ponto de encontro, lá embaixo é um instante de encontro, perdão. Tá aqui, ó. Então, aqui vai ser embaixo, eles se encontram em 5 segundos. Então, lá embaixo, aqui embaixo vai ser 5 segundos, aqui vai ser 300, e aqui vai ser 150, e aqui é o corpo B. Tá vendo aí? Ficou legal, não ficou? Muito legal. Perfeito. Bom, com isso aqui a gente conclui a aula de hoje, porque a gente acabou fazendo tudo, né? Fazendo a teoria e fazendo a prática. E agora o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou disponibilizar esse material. Amanhã eu vou disponibilizar esse material. Eu vou disponibilizar alguns exercícios a mais para você fazer, para vocês fazerem aí durante a semana. E na semana que vem a gente vai falar de movimento uniformemente variado, tá bom? Tranquilo assim. Beleza? Luísa, tudo bem? Sim, é tranquilo. Alguma dúvida? Não, do conteúdo não. Não, né? Então tá bom, eu vou deixar aqui, amanhã eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Tá bom. Então tá bom, um abraço, até a próxima, tchau. Até, tchau.